Então, ao amanhecer, vários bicos se vestiram e, tomando as suas tigelas e os mantos externos, foram para Sávate para esmolar alimentos. Então, eles pensaram: ainda é muito cedo para esmolar alimentos em Sávate. E se nós fôssemos até o parque dos errantes de outras seitas? E assim eles foram até o parque dos errantes de outras seitas, e ao chegar os cumprimentaram. Quando a conversa amigável e cortês havia terminado, eles sentaram a um lado. Os errantes lhe disseram: amigos, o contemplativo Gotama ensinou Dhamma aos seus discípulos desse modo: venham, bicos, abandone os 5 obstáculos, as corrupções da mente que enfraquecem a sabedoria, e desenvolvam corretamente os 7 fatores da iluminação. Nós também ensinamos aos nossos discípulos desse modo: venham, amigos, abandone os 5 obstáculos, as corrupções da mente que enfraquecem a sabedoria, e desenvolvam corretamente os 7 fatores da iluminação. Qual é então a distinção, amigos? Qual é a variação? Qual é a diferença entre os ensinamentos do Dhamma do contemplativo Gotama e o nosso, entre as instruções dele e as nossas? Então, aqueles bicos nem aprovaram nem desaprovaram as palavras dos errantes. Sem dizer isso ou aquilo, eles se levantaram dos seus assentos e foram embora pensando: devemos entender o significado dessas palavras na presença do abençoado. Depois de terem esmolado alimentos em Sávate e retornado após a refeição, eles foram até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, sentaram a um lado e relataram o que havia ocorrido. O abençoado disse: bicos, os errantes de outras seitas que assim falam devem ser questionados da seguinte forma: amigos, quando a mente se torna letárgica, o desenvolvimento de quais fatores da iluminação é inoportuno nessa ocasião? E o desenvolvimento de quais fatores é oportuno nessa ocasião? Então, amigos, quando a mente ficar excitada, o desenvolvimento de quais fatores da iluminação é inoportuno nessa ocasião? E o desenvolvimento de quais fatores é oportuno nessa ocasião? Sendo questionados desta forma, os errantes de outras seitas fracassarão na exposição desse assunto, e ainda mais, eles se meterão em dificuldades. Por que isso? Porque não é o território deles. Bicos, eu não vejo ninguém no mundo com seus devas, maras e brahmas, essa população com seus contemplativos e brahmanes, seus príncipes e povo, que pudesse satisfazer a mente com uma resposta a estas questões, exceto Tathagata ou seus discípulos, ou alguém que tenha aprendido com eles. Numa ocasião, bicos, em que a mente ficar letárgica, é inoportuno desenvolver o fator da iluminação da tranquilidade, o fator da iluminação da concentração, e o fator da iluminação da equanimidade. Por qual razão? Porque a mente está letárgica, bicos, e é difícil estimulá-la com essas coisas. Suponham, bicos, que um homem queira fazer com que um pequeno fogo se incendeie. Se ele adicionar capim molhado, estrume de vaca molhado e madeira molhada naquele fogo, espirrar água, espalhar terra sobre ele, seria esse homem capaz de fazer com que aquele pequeno fogo se incendeie? Não, venerável Senhor. Da mesma maneira, bicos, numa ocasião em que a mente fica letárgica, é inoportuno desenvolver o fator da iluminação da tranquilidade, o fator da iluminação da concentração, e o fator da iluminação da equanimidade. Por qual razão? Porque a mente está letárgica, bicos, e é difícil estimulá-la com essas coisas. Numa ocasião, bicos, em que a mente ficar letárgica,
é oportuno desenvolver o fator da iluminação da investigação dos fenômenos, o fator da iluminação da energia e o fator da iluminação do êxtase. Por qual razão? Porque a mente está letárgica, bicos, e é fácil estimulá-la com essas coisas. Suponham, bicos, que um homem queira fazer com que um pequeno fogo se incendeie. Se ele adicionar capim seco, estrume de vaca seco e madeira seca naquele fogo, soprá-lo e não espalhar terra sobre ele, seria esse homem capaz de fazer com que aquele pequeno fogo se incendeie? Sim, venerável Senhor. Da mesma maneira, bicos, numa ocasião em que a mente fica letárgica, é oportuno desenvolver o fator da iluminação da investigação dos fenômenos, o fator da iluminação da energia e o fator da iluminação do êxtase. Por qual razão? Porque a mente está letárgica, bicos, e é fácil estimulá-la com essas coisas. Numa ocasião, bicos, em que a mente ficar excitada, é inoportuno desenvolver o fator da iluminação da investigação dos fenômenos, o fator da iluminação da energia e o fator da iluminação do êxtase. Por qual razão? Porque a mente está excitada, bicos, e é difícil acalmá-la com essas coisas. Suponham, bicos, que um homem queira apagar uma grande fogueira. Se ele adicionar capim seco, estrume de vaca seco e madeira seca naquele fogo, soprá-lo e não espalhar terra sobre ele, seria esse homem capaz de apagar aquela grande fogueira? Não, venerável Senhor. Da mesma maneira, bicos, numa ocasião em que a mente ficar excitada, é inoportuno desenvolver o fator da iluminação da investigação dos fenômenos, o fator da iluminação da energia e o fator da iluminação do êxtase. Por qual razão? Porque a mente está excitada, bicos, e é difícil acalmá-la com essas coisas. Numa ocasião, bicos, em que a mente ficar excitada, é oportuno desenvolver o fator da iluminação da tranquilidade, o fator da iluminação da concentração e o fator da iluminação da equanimidade. Por qual razão? Porque a mente está excitada, bicos, e é fácil acalmá-la com essas coisas. Suponham, bicos, que um homem queira apagar uma grande fogueira. Se ele adicionar capim molhado, estrume de vaca molhado e madeira molhada naquela fogueira, espirrar água e espalhar terra sobre ela, seria esse homem capaz de apagar aquela grande fogueira? Sim, venerável Senhor. Da mesma maneira, bicos, numa ocasião em que a mente ficar excitada, é oportuno desenvolver o fator da iluminação da tranquilidade, o fator da iluminação da concentração e o fator da iluminação da equanimidade. Por qual razão? Porque a mente está excitada, bicos, e é fácil acalmá-la com essas coisas. Mas a atenção plena, bicos, eu digo, é sempre benéfica.